A paz do Senhor a todos. Estudo Apocalipse número 8. Jesus é o coração da Bíblia. Israel é o centro do Apocalipse, dos tribunais e julgamentos até o novo céu e a nova terra. Para visualizar o estudo completo, clicar na foto menor à esquerda e acima do meu history no Facebook. Importante texto da Bíblia que devemos conhecer, João 5, 24 a 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Após a grande tribulação, no milênio e após o milênio, os tribunais de Deus estarão julgando. Jesus é o juiz de todos os julgamentos. Apocalipse de 2 a 5. Tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10. Julgamento da igreja, povo de Deus, tempo, depois do arrebatamento, base do julgamento, obras posteriores à salvação. O povo de Deus passará pelo tribunal de Cristo, mas não haverá condenação, e sim prêmios de galardões e perdas de galardões. Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O julgamento das nações, julgamento do povo gentio, participantes, todas as nações que perseguiram e saquearam o povo de Israel. Mateus 25, 31 a 46, Joel 3, versículo 2. O julgamento de Israel e de suas 12 tribos. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco, face a face. Ezequiel 20, 33 e 38, Mateus 19, 28 a 29. A execução do juízo de Deus sobre a besta e sobre o falso profeta e seus adeptos. Jesus presidirá a execução, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 11 e 20. Julgamento dos anjos caídos que não guardaram o seu estado original. Tempo após o milênio. 1 Coríntios 6, 3 e Judas 1, versículo 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Depois do milênio, haverá o julgamento da humanidade. É o juízo final, o grande trono branco de Deus. A segunda ressurreição dos ímpios sem Jesus e de todos os que não forem achados no livro da vida. Apocalipse 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco. Vi também os mortos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, o livro da vida, e os mortos foram julgados, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A execução de Satanás no lago de fogo e enxofre depois do milênio. Satanás já estava julgado e condenado. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Finalmente, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. 1 Pedro 3,7, Apocalipse 20, de 11 a 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Os vivos serão transformados, não haverá mais lugar para a morte. 1 Coríntios 15, 50 a 58, Apocalipse 20, de 11 a 15.
O céu e a terra serão destruídos e haverá novo céu e nova terra e a nova Jerusalém celestial. O estado eterno, 2 Pedro 3, de 8 a 13, Isaías 65, versículo 17, Apocalipse 21 e 22. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A nova Jerusalém, Apocalipse 21, de 9 a 27. A cidade é quadrangular. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Visão da igreja glorificada, Apocalipse 7, de 9 a 17. Vi e eis grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestiduras brancas, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Depois o Senhor Jesus entregará o reino ao Deus Pai para que ele seja tudo em todos. A morte será o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 24 a 27. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se você está indeciso, indecisa, inseguro, insegura quanto à salvação na eternidade, seja qual for o motivo, saiba que a oportunidade de salvação está disponível a todos, pois a graça de Deus nos acompanha até o último dia de nossas vidas. Mateus 12, 31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Faça parte do reino de Deus, arrependa-se de seus pecados para mudança de vida. Creia em Jesus Cristo e faça esta oração de salvação falando comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te convido a entrar no meu coração e te recebo em minha vida como meu único Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados e os deixo para sempre, que Deus escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Graça e paz para todos.